Homem é preso acusado de se masturbar em passageira dentro de um Transcol. O suspeito foi agredido por populares. As imagens do assalto ao motel na Serra. Os criminosos armados renderam funcionários e clientes. Em mensagens em que o TN teve acesso, os bandidos falam sobre toda a ação. Acidente grave em Vitória. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. Preso suspeito de invadir fábricas de móveis no norte do estado. Há falta d'água na Grande Vitória. Em alguns bairros, o abastecimento começa a ser normalizado nas casas, mas comerciantes reclamam de prejuízos. Eleições 2018. No próximo domingo, o capixaba volta às urnas. O TN traz os detalhes da votação direto do TRE. O tempo virou e mudou a rotina do capixaba e a previsão é de chuva até o fim de semana. E jacarés na cidade. Parque de Vitória se transforma no primeiro centro de pesquisa e conservação da espécie no Brasil. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Passageira é vítima de abuso sexual dentro de ônibus do Transcol. O suspeito foi agredido por populares. Ainda muito abalada, a atendente de telemarketing de 36 anos mostra que tentou se defender com uma sombrinha. Ela estava sentada no banco do lado do corredor de um ônibus do Transcol quando o homem se aproximou. De pé, ao lado da vítima, ele teria ejaculado no ombro dela. Toda hora ele esticava o braço para abrir a janela e fechar. Aí eu olhava para a cara dele, ele fingia que não estava acontecendo nada. Ele olhava para a cara de todo mundo e fingia que não estava acontecendo nada. E ninguém percebia que estava todo mundo no celular e fone no ouvido. O caso aconteceu no ônibus da linha 503, que faz o itinerário do terminal de Laranjeiras até o terminal de Vila Velha. Quando o coletivo estava na altura da Avenida Reta da Penha, em Vitória, a vítima, que ia para o trabalho, percebeu o abuso. Ela conta que tentou pedir ajuda quando um dos passageiros viu a situação. Eu olhei para trás, vi uma moça, ela viu que eu estava fazendo gesto com a minha mão de leve, chamando a atenção dela, que ela olhou. Aí ela falou, nossa, que absurdo. Aí um outro senhor que estava do outro lado, em direção à porta, viu também. Aí ele falou, chama o cobrador, pede para parar o ônibus. Aí ela falou, então rápido, porque ele deu o sinal para descer. Após a ação, os próprios passageiros do Transcol teriam impedido que o rapaz fugisse. Ele foi detido por populares com chutes e socos até a chegada da polícia. Bateram nele porque ele falou, eu fiz sem querer. O suspeito tem 20 anos. Ele foi detido pela polícia e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Eu nunca passei por isso e nunca imaginava passar, nem de sonho. Isso é uma coisa que eu vou guardar como experiência e passo para todas as mulheres. Denuncia, tenta ter testemunha, porque eu esperei pessoas ver para que a minha palavra conta dele, mas graças a Deus que Deus é tão bom que outras pessoas viu, pegou no flagrante. Acidente grave deixa pelo menos 3 feridos em Vitória. A batida envolveu um carro, uma moto e um ônibus municipal. O acidente foi na rodovia Serafim Derenze, em São Pedro. A dinâmica da batida não foi informada. Equipes do SAMU e dos bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. A suspeita é de que tenha ocorrido uma aquaplanagem. Chovia na hora da batida. O trânsito na região foi parcialmente interditado durante o resgate. O flagrante da ação de criminosos durante o assalto a um motel na Serra. Os homens fortemente armados aparecem no corredor e escritório do motel. Vasculham gavetas. A gravação retrata parte do crime que aconteceu neste motel em Jardim Limoeiro, na Serra. Os bandidos agiram com agressividade. Primeiro roubaram funcionários. Em seguida, arrombaram as portas das suítes para assaltar clientes. Entre eles, um policial militar que, ao ser identificado, foi agredido com socos, chutes e coronhadas na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram em direção à Avenida Abdo Saad, na Serra, utilizando um carro que eles roubaram de um Uber pouco antes do crime no motel. As imagens que vocês vão ver agora
foram enviadas ao Tribuna Notícias por uma fonte. Elas mostram as conversas do bandido após o assalto no motel. Um dos bandidos troca mensagens via rede social com uma mulher. Ele diz: "Nós invadimos o motel, o bagulho ficou doido, pegamos a pistola do polícia, olha na televisão o assalto no motel. Viemos de Jacaraípe até Nova Almeida andando na mata." O criminoso segue desabafando. "Ontem quase morri. Minha sorte é que eu estava de colete. Depois te conto. Um tiro pegou no colete." Ele finaliza a conversa: "Tô aqui em Nova Almeida intocado. O bagulho ficou doido." E depois, o criminoso pede à pessoa para apagar a mensagem e manter sigilo. Durante as buscas aos suspeitos, houve perseguição e na Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, os militares perderam um carro de vista. Uma denúncia, entretanto, acabou fazendo com que os militares encontrassem o carro abandonado. Este morador, que não quis ser identificado, viu a perseguição, inclusive com o carro dos bandidos na contramão em alta velocidade pelas ruas do bairro. E nisso eles vieram, entraram ali na contramão na Abdo Saad e a viatura passou atrás. O veículo foi roubado de um motorista de aplicativo. O condutor foi abandonado em um matagal. Horas depois, conseguiu se soltar e pediu ajuda numa empresa de ônibus. Durante o ataque ao motel, os criminosos levaram, além da arma do policial, televisores, micro-ondas, dinheiro e pertences dos clientes. O caso está sendo investigado. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar os trabalhos. A falta de água na Grande Vitória tem provocado prejuízo no comércio, mas em alguns bairros o abastecimento nas casas começou a ser normalizado. A água começou a chegar na casa da Dona Maria na manhã desta quinta-feira. Ontem a nossa reportagem esteve aqui e mostrou que na torneira não tinha uma gota sequer. Hoje a água começou a cair, mas ontem não tinha água. Nem para fazer nada, nem para tomar remédio, nem para nada. Realmente, a água voltou, mas para alguns moradores, porque para os comerciantes aqui da região da Grande São Pedro, a situação continua a mesma. Os prejuízos só aumentam. Gerson foi obrigado a suspender o serviço de tosagem porque as 3 caixas d'água estão vazias. Tem 2 dias que a gente não presta o serviço devido à falta do recurso, que é a água, né? O abastecimento não acontece, então a gente tem que parar o nosso serviço. Na verdade, eu fico sem o que fazer, porque sem água a gente não consegue trabalhar, os funcionários lá embaixo ficam escassos, que é o do balcão, não tem muito o que fazer. Estou na dependência 100% aí de tentar reverter essa situação. Esse restaurante está há uma semana passando pela mesma dificuldade. A proprietária teve que comprar galões de água mineral. Para lavar as coisas, a gente carrega do lado de fora quando não tem, ou do vizinho. Para fazer comida, lanche, bolo, a gente compra mineral. Então assim, tá um caos mesmo. Domingo a gente teve que comprar água para tomar banho. A falta de água foi motivada por um incêndio nos cabos de energia da subestação de Cobilândia, em Vila Velha. Nós tivemos um curto-circuito nos cabos, né? E esse curto-circuito provocou um incêndio e a queima de um transformador. Com a queima desse transformador, a ação não gera energia elétrica e o sistema de bombeamento é paralisado. Aqui nós temos 7 bombas que vão bombear água para as estações de tratamento de água, de Vale Esperança e a de Cobi. Essas 2 estações, elas são responsáveis pelo abastecimento de Vila Velha, de Cariacica, Viana e da Ilha de Vitória. A gente pede novamente à população que economize água para que a gente possa estar passando por esse período. A CESAM disse que o abastecimento deve ser normalizado até amanhã. Bandidos rendem vigilantes da Vale. Os criminosos levaram armas, munição e coletes. O assalto aconteceu na noite de ontem dentro da empresa Vale do Rio Doce. Os vigilantes que faziam ronda em um veículo foram surpreendidos por um grupo de criminosos fortemente armados. Mesmo aparentemente agindo a pé, os 3 munidos de pistolas e uma arma longa conseguiram levar todo o material de trabalho das vítimas e também os pertences pessoais. Tudo aconteceu por volta de 9h30 da noite. Os assaltantes deixaram somente o veículo em que os vigilantes faziam ronda. As 2 armas, os coletes, munições e radiocomunicadores também foram levados.
veículos, além dos pertences das vítimas. Os assaltantes fugiram a pé na direção do bairro São Geraldo, na Serra. A polícia, acionada pelas próprias vítimas, intensificou o policiamento na região, mas, de acordo com o relatório dos militares, tiveram dificuldade por ser mata fechada. Até agora, os criminosos não foram detidos. A Vale disse que acionou imediatamente as autoridades e está colaborando com as investigações. Eleições 2018. Aqui no estado, 6.000 agentes vão reforçar a segurança no segundo turno. Hoje, nossa equipe foi ao TRE para um tira-dúvidas. Domingo é dia de decisão e a expectativa é grande nas ruas para saber como vai ser o futuro do país. Espero, né, que vença o melhor, que melhore, né, que do jeito que está é complicado, né? O que entrar, ele faça alguma coisa, né? Que venha ser melhor, né, nosso país, que quem estiver lá no poder, que eles venham estar olhando para a gente, né? No primeiro turno, no último dia 7 de outubro, mais de 2.223.000 eleitores votaram. Mas o número de pessoas que não compareceram às urnas também foi muito grande. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 530.000 capixabas deixaram de votar no primeiro turno. Em comparação com as 3 últimas eleições para presidente, governador, deputados e senadores, esse foi o maior índice de abstenção. O Espírito Santo, isoladamente, ainda teve uma média abaixo da média nacional, mas também subiu o número de eleitores capixabas que não foram votar no primeiro turno. A gente ainda não conseguiu analisar totalmente esses números, mas acredita-se que sim, por conta do envelhecimento do eleitorado. Isso contribui para o aumento da abstenção, porque o eleitor acima de 70 anos ele deixa de ser obrigado a votar. É importante também repassar algumas orientações básicas. Por exemplo, o eleitor pode levar o celular, mas não na cabina de votação. A pessoa também pode ir vestida com a camisa do candidato de preferência, mas a manifestação deve ser silenciosa, sem chamar atenção. O que o eleitor pode fazer é usar a camisa do candidato, botão, adesivo, até bandeira ele pode usar, mas sempre para poder garantir a manifestação individual dele. Ele não pode verbalizar, ele não pode tentar influenciar o voto dos eleitores, dos outros eleitores. Outra coisa, o eleitor não pode realmente filmar o voto, isso é crime. Aqui no Espírito Santo, inclusive, nós tivemos uma ocorrência no primeiro turno e o eleitor foi indiciado por conta de quebra do sigilo do voto. Lembrando que a informação que circulou afirmando que as urnas estariam programadas para o horário de verão e que os votos seriam computados até às 4 da tarde é mentira. Não procede a informação. As urnas eletrônicas, elas funcionam com um horário local e só aceitam a votação a partir das 8 horas da manhã e só podem ser encerradas depois das 5 horas da tarde. Então não há nenhum risco quanto ao aproveitamento do eleitor que votar antes das 9 da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Não tem nada disso. E se no final do dia ainda tiver fila, todos os que estiverem presentes vão ter o direito do voto garantido. Mudança no tempo e previsão de chuva até o fim de semana. O guarda-chuva se tornou acessório indispensável nesta quinta-feira. A chuva apareceu e pegou muita gente de surpresa. O motivo é uma frente fria que atingiu os estados da região sudeste nesta semana. Para os próximos dias, a nossa previsão é de que aconteça a formação de uma zona de convergência de umidade na região sudeste, especificamente que vai atuar na altura do Espírito Santo, que vai favorecer, a continuidade dessa chuva e com acumulados significativos. Amanhã, na sexta-feira, essa chuva pode vir em forma de pancadas mais isoladas, aquela que vem acompanhada de raios, de trovões, de rajadas de vento. A previsão é de que essa chuva aí só pare no domingo e já na segunda o sol pode voltar. A previsão aí é de que tenha chuva pelo menos até o final de semana, até o domingo, Um tempo bem estável, ainda com muitas nuvens, mas a semana já começa com os períodos de sol e a gente não tem expectativa de chuva até então, A gente recomenda que as pessoas acompanhem a atualização da previsão de tempo diariamente, Porque essa condição pode mudar. Um espaço só para os jacarés dentro da cidade. O antigo Parque da Fazendinha, em Vitória, agora é o primeiro centro de pesquisa e conservação de jacarés do Brasil.
toda esta área verde, bonita e bem cuidada vai ser deles, dos jacarés de papo amarelo do Projeto Caimã. A área em questão é o antigo Parque da Fazendinha em Jardim Camburi Vitória, que agora vai se chamar Centro Ecológico Projeto Caimã. Esse é o primeiro centro do Brasil focado na pesquisa e na conservação dos jacarés e levando também, gerando as políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica. O centro vem se baseando em 3 pilares, né? Pesquisa científica, educação ambiental e reabilitação de animais. E aí vem no contexto de nos trazer muito para cada vez mais perto da sociedade, para sensibilizar as pessoas e trazer de novo essa conexão entre natureza e sociedade, né? O Centro Ecológico vai funcionar de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da noite. A entrada é de graça. Ao todo, são 14 jacarés. 12 deles são usados em pesquisas. Além da galera do Papo Amarelo, também tem no Centro Ecológico diferentes espécies de tartaruga. A pesquisa científica é de extrema relevância para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Centro Ecológico também é um centro de pesquisa. São 25 pesquisadores de programas de mestrado, de doutorado e também da graduação. A Brenda é aluna do curso de Medicina Veterinária e faz estágio no Projeto Caimã há mais de um ano. Para a gente que está iniciando a nossa carreira acadêmica, ele proporciona diversas coisas. E eu já estou dentro de uma iniciação científica, a gente já está escrevendo artigo, a gente já está, crescendo profissionalmente e abrindo, expandindo nossa carreira, nosso ponto de vista total. É interessante ressaltar que por mais que não os vejamos na maioria do tempo, eles estão sim perto de nós. Tanto que teve um jacaré que apareceu na semana passada em Jardim Camburi. As pessoas esquecem que a Mata Atlântica está aí entremeada, então hoje em dia a gente tem aqui prédios, casas e os bichos estão aí. Na verdade, as cidades estão avançando sobre os ambientes dos animais. Por isso que é cada vez mais comum jacarés nas ruas, jacaré nos valões, tentando sobreviver, né? O jacaré tem se tornado um símbolo de resiliência da natureza, que mesmo com impactos muito forte, ele está lá persistindo, perseverando, e assim como a Mata Atlântica, né? Guerreiro brasileiro aí, não desistiu nunca. Lembrando que o local vai funcionar de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada é de graça, a inauguração é no sábado. E a seguir, suspeito de invadir fábrica de móveis é preso no norte do estado. A gente já volta. Está na cadeia um homem suspeito de invadir fábricas de móveis no norte do estado. Leonardo do Nascimento, de 20 anos, foi localizado pela polícia pelas imagens de monitoramento. Ele teria invadido 3 fábricas de móveis em Linhares entre os dias 12 e 15 deste mês. Em um dos locais, deixou um prejuízo estimado em R$9 mil. O suspeito foi levado para a delegacia e confessou os crimes. Ele foi autuado por furto e encaminhado ao presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.